Olá, telespectador do AmazonSat. Mais um programa Literatura em Foco para você. Hoje nós estamos aqui na Editora e Livraria Valer e vamos conversar com o professor doutorando em Administração Pública Maurício Brilhante de Mendonça. Ele que lançou recentemente em Manaus o livro Atividade Comercial e Desenvolvimento Regional, como subtítulo O Comércio Varejista em Manaus. Uma obra que vem recuperar um período muito importante da nossa história econômica. Professor, como foi a relação do comércio varejista e o desenvolvimento da cidade de Manaus nesse período que o senhor trabalhou? Olá, Abraim. Bom, a questão do comércio e desenvolvimento é uma questão interessante porque o comércio varejista é o local onde nós compramos os nossos objetos, compramos alimentos do dia a dia, as nossas roupas, os nossos vestuários. Então essa ligação entre comércio varejista e desenvolvimento, ela é uma ligação íntima, né? Porque quanto melhor for o atendimento e melhor a qualidade dos produtos nas lojas de comércio, nas lojas varejistas e também nas prestadoras de serviços, melhor é a qualidade de vida do cidadão, né? Então, assim, a história do comércio varejista no Amazonas é uma história interessante porque o comércio varejista é o comércio varejista de Manaus é um comércio diferente porque trabalha com produtos importados há muitos anos, diferentemente do que o comércio de outras cidades do Brasil e que só começaram a conviver com produtos importados a partir da abertura comercial em 1990. E nós já tínhamos acesso a produtos de alta tecnologia e produtos importados, produtos refinados, produzidos no exterior na década de 70 e na década de 80, né? Então, assim, essa ligação com a atividade comercial e o desenvolvimento ela é importantíssima, porque eu vejo como importante, porque, na verdade, melhora a qualidade do nosso cotidiano. Então, o livro ele trata dessas questões da evolução da atividade varejista, né, que não é uma evolução contínua, ela tem altos e baixos ao longo desse período estudado. O período que o livro aborda é um período de 40 anos, pelo qual o Amazonas passa por muitas mudanças e a cidade de Manaus passa por momentos de transformação enorme, que é o período que vai de 1960, pré-Zona Franca de Manaus, até 2000. Né? Infelizmente a gente não vai até 2010, porque na verdade a obra foi concluída em 2005, né? E só pode ser publicada agora, em 2012, através de um edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, né? A obra também ela é fruto da minha dissertação de mestrado, que foi desenvolvida no programa de mestrado em desenvolvimento regional da Universidade Federal do Amazonas. Agora, toda obra, todo livro, por natureza, existe suas dificuldades de pesquisa. Claro que um mestrado não é fácil, mas como foi organizar e transformar essa pesquisa de mestrado no conceito para o leitor? Quais as dificuldades que você teve, por exemplo, nas suas pesquisas para concluir o seu mestrado? Bom, acho até engraçado, como faz 7 anos que o livro estava escrito, né? Eu já não lembrava mais dessas dificuldades todas, mas eu lembro assim, como eu trabalho com um período extenso, como eu falei, 60, 2000, eu tive que fazer pesquisa em documentos antigos, censo demográfico de 1960, censos comerciais de 1970, pesquisa industrial, pesquisa do comércio, que são documentos federais através do IBGE, das décadas de 80, da década de 90, da década de 60, da década de 70. Esses documentos eles não estavam digitalizados. Eu tive que digitalizar, transformar aqueles dados que estavam no papel em uma tabela no Excel. É claro que eu contei com o suporte de algumas pessoas que me ajudavam, de alguns estagiários e alunos de graduação que me ajudavam. Nós tivemos que digitalizar isso e então teve esse trabalho de trabalhar com documentos antigos, porque para colocar no papel tem que ser digitado. E a outra situação interessante é a situação de que você precisa analisar esses dados. Os dados, principalmente os dados de censo, de dados econômicos, de pesquisas econômicas, eles são dados muito frios, sem análise regional. Muitas vezes eram dados do IBGE, dados nacionais, cuja análise era uma análise puramente econômica de um instituto de pesquisa nacional. Então a gente tive que, além de digitalizar, interpretá-lo junto com outras coisas que não estavam naquelas pesquisas, né? Então você tem que voltar. E aí eu sou um administrador, formado em administração. Eu tive que voltar a estudar leis e regras tributárias da década de 60, da década de 70, da década de 80. Tive também que estudar questões sociológicas, questões da história do Amazonas. Não é um trabalho fácil realmente, mas é um trabalho
bastante enriquecedor. Talvez esse é um dos trabalhos que eu mais aconselho alguém que queira comprar o livro, alguém que trabalha no comércio, que trabalha com desenvolvimento regional, um estudante de administração que queira conhecer melhor a realidade das empresas comerciais, ele encontra no livro um resumo, não só de dados, mas uma análise de fatores que estavam ao redor do Amazonas, inclusive em âmbito nacional, e que influenciavam o setor da economia dessa cidade. Né? Então você tem, não é, e até mesmo para mesmo empresários tradicionais que tem 30 anos, 40 anos de funcionamento, ao pegar esse livro e falar assim, nossa, minha história está contada aqui, né? Não só em dados, mas também através desses fenômenos nacionais que foram acontecendo. Olha, em 60 anos e em 40 anos, que agora já fazem 50, muitas coisas mudaram, né? Nós temos uma nova moeda, entramos numa ditadura e saímos de uma ditadura, né? Tivemos um cenário de hiperinflação e agora não temos mais hiperinflação, uma moeda estável, ou seja, as mudanças não são pequenas mudanças. Essas 3 mudanças que eu falei, moeda, inflação e democracia, são mudanças estruturais. Tá certo. Né? Professor, eu peço licença do senhor e de você, telespectador, mas eu não saio do vídeo sem convidar você a conhecer o nosso Guaraná Regente Zero. A grande diferença do Guaraná Regente Zero é que ele é Guaraná do Amazonas. Além disso, é zero. Uma delícia. Eu volto já, me aguarde, eu converso com o professor, doutorando em administração, Maurício Brilhante de Mendonça. Me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat, nós estamos no restaurante Deguste e eu vou conversar com o Fernandes, ele que é um dos proprietários do restaurante, que vai nos falar dessas iguarias, dessas delícias que é o almoço aqui no restaurante Deguste, para você que é telespectador do Amazonsat e que é cliente do restaurante Deguste. Fernandes, o que o restaurante tem para oferecer aos clientes? O que você tem diariamente aqui na culinária do Deguste? Bom, Ibrahim, o restaurante Deguste, ele passou por uma transformação, podemos dizer assim. Ele deixou de ser só um restaurante de self-service, né? Nós temos aqui de segunda a sábado, né, os nossos pratos tradicionais. Uma das novidades é o churrasco, que nós entramos com churrasco. Então nós temos o churrasco, nós temos um buffet de salada variado muito grande, muito bonito. Temos uma quantidade de pratos, mais ou menos entre 20 e 25 pratos, que nós servimos todos os dias, pratos tradicionais. E sempre temos, cada dia nós temos um prato especial. Por exemplo, na quarta-feira nós servimos feijoada. Na sexta-feira, tartaruga. E no sábado nós temos a famosa tartaruga novamente e mais a feijoada. Na sexta-feira, o Deguste, então, ele entra com a arte de cultura que nós temos, o chorinho e o samba das antigas. A novidade do Deguste é que nós vamos entrar com o sertanejo. Então a casa vai trabalhar à noite com o sertanejo toda quinta-feira. Mas o Deguste em si também, ela é uma casa de eventos, tá? E ela se preparou para fazer eventos. Então, o Deguste, ele tem capacidade para até 250 pessoas. Então vamos dar o endereço e o telefone para os nossos telespectadores do Amazonsat. Ok, o Deguste, ele fica na Rua Maceió, tá? Número 437. Entre a Rua Pará e a Rua João Valério. Tudo isso, claro, acompanhado do nosso Regente Zero.